Olá, tudo bem? Sou o professor Wilson e no vídeo de hoje de filosofia nós vamos falar sobre Sócrates. Vamos entender um pouco mais acerca do pai da filosofia, os seus pensamentos, a sua importância para a tradição filosófica. Vamos juntos nesse aprendizado? Saindo do período pré-socrático e iniciando o período clássico, nós precisamos entender primeiramente que houve uma grande mudança. Mudança agora de localidade. Atenas, no quinto século antes de Cristo, vai ser o centro da filosofia clássica. E não é por acaso que nesse local vai surgir três dos maiores pensadores da história da filosofia. Estamos falando de Sócrates, Platão e Aristóteles. Não podemos ser ingênuos e acharmos que Atenas, por si só, era um lugar especial e que lá surgiu o milagre grego e deu origem a esses três grandes pensadores. Não, precisamos entender e analisar racionalmente o contexto histórico e perceber que algumas coisas que ocorreram ali naquele tempo, naquele momento, foram importantes para elucidar o pensamento, dando assim oportunidade para que mentes pudessem se destacar. Nesse caso, estamos falando de Sócrates. Atenas, no século V, era um lugar ideal para o desenvolvimento da filosofia, porque o ambiente era propício para as discussões filosóficas, para o despertamento para a arte, para o conhecimento. Atenas estava prosperando em todos os aspectos. Isso se deu por causa da guerra dos gregos contra os persas, vencida pelos gregos. Nessa guerra, Atenas se destaca como uma grande liderança, sendo assim, ela se torna uma potência naquela época. O governo de Atenas, de Péricles, também contribuiu, pois ele deu abertura para a democracia. A democracia abria as oportunidades para que as pessoas pudessem pensar, questionar, dialogar, buscando melhores alternativas para a sociedade. Nesse cenário de abertura ao pensamento, à reflexão, proporcionou que Sócrates se destacasse. Claro que ele era uma mente brilhante, não podemos ignorar esse fato. Tendo ainda a ajuda de um cenário propício, Sócrates se destacou através das suas reflexões, através da sua filosofia e os seus pensamentos, dando surgimento à filosofia de uma forma mais antropológica, voltada para as questões humanas, diferente daquela filosofia que nós já estudamos, as dos pré-socráticos, que buscavam entender mais as questões do mundo, a origem do universo. Sócrates vai se ater mais aos problemas da sociedade, às dificuldades humanas e vai tratar a filosofia dentro desse âmbito problemático, o problema do ser humano diante da sua realidade de vida. É claro que Sócrates foi um personagem importante para essa mudança de chave, deixar de entender a filosofia dentro do aspecto cosmológico para se tratar das questões mais humanísticas. Entretanto, Sócrates não atuou sozinho. Houve também a contribuição dos sofistas, que era um grupo de professores itinerantes que ensinavam a técnica da retórica, do diálogo. Eles buscavam levar as pessoas a ter a capacidade de persuadir acerca das suas ideias e pensamentos, sendo essas ideias voltadas mais para as questões sociais, políticas. Apesar de Sócrates e os sofistas filosofarem acerca das questões humanas, eles tiveram pensamentos divergentes. É muito comum ver nos escritos de Platão os debates de Sócrates com os sofistas, porque Sócrates ele realmente foi um opositor do pensamento dos sofistas. Nós podemos ver três diferenças clássicas do pensamento de Sócrates para com o pensamento dos sofistas. A primeira diferença, a primeira crítica de Sócrates para os sofistas é que eles cobravam pelos seus ensinos. Sócrates, ele entendia que isso tirava a essência da filosofia.
Afinal, a filosofia é a busca pelo conhecimento desinteressado em um recurso, em um benefício, mas é o simples desejo de buscar o conhecimento. Os sofistas, eles eram vistos como pessoas que recebiam pelos seus ensinos. Nesse caso, abria margem para a questão do interesse somente financeiro e não preocupado com a verdade. Por isso, Sócrates vai questionar a conduta dos sofistas. Segunda crítica, a oposição de Sócrates para os sofistas era porque os sofistas tinham como conduta um ensino prático. Eles se pautavam na terminologia arete, que significa virtuoso. Os sofistas se interessavam muito em levar as pessoas a desenvolver suas habilidades para realizar determinadas funções naquela época. Já Sócrates vai indo mais além. Ele vai dizer que a filosofia não pode ser imediatista, ela não pode se preocupar em solucionar os problemas ali de forma direta, prática, mas tem que ir muito mais além, uma reflexão muito mais profunda, mais duradoura, que exige mais tempo e não necessita de respostas rápidas. E a terceira oposição de Sócrates para com os sofistas pode ser considerada a mais séria. Ele questionava o posicionamento dos sofistas, que tinham uma pitada de ceticismo, isto é, eles tinham uma desconfiança em relação ao conhecimento, se há sim a possibilidade de uma certeza acerca de uma verdade. Nesse caso, eles acabavam gerando aí uma relativização em relação ao conhecimento, e não a realidade de uma verdade absoluta. Já Sócrates vai se opor a esse posicionamento e vai defender que a filosofia ela é a busca pelo conhecimento absoluto, conhecimento universal, conhecimento real, que traz realmente a realidade das coisas. Por isso, nós vamos ter aí divergências muito amplas em relação ao pensamento dos sofistas e o pensamento de Sócrates. Já falamos sobre a importância de Sócrates, agora vamos dar destaque ao conhecimento melhor sobre esse filósofo e também o seu pensamento. Sócrates, ele nasceu em Atenas, por volta do ano 469 a.C. Ele não escreveu nada, não deixou nenhuma obra. O que sabemos desse homem, o seu pensamento, é aquilo que os seus discípulos escreveram, principalmente Platão, considerado um dos principais discípulos de Sócrates. Filho de uma parteira, Sócrates teve na sua mãe a inspiração para criar a sua filosofia. Ele era inatista, isto é, ele não acreditava que o ser humano aprendia as coisas a partir das experiências, que ele era como diz o filósofo John Locke, uma folha em branco. Para Sócrates, o ser humano vem ao mundo e ele já traz o conhecimento está dentro dele, é o conhecimento inato. E ao longo da sua vida, ele vai desenvolver esse conhecimento. Por isso, Sócrates vai criar a maiêutica, que é o nome da sua filosofia, inspirado na sua mãe, que era parteira. Maiêutica significa parteira, que nesse caso Sócrates entendia que ele era o parteiro, aquele que tirava as ideias de dentro das pessoas. Assim como a parteira tinha a função de auxiliar as mães na hora do parto, Sócrates entendia que ele tinha a função de auxiliar as pessoas para que eles pudessem pôr para fora o seu conhecimento. Nesse caso, ele utilizava a técnica da pergunta. Ele se especializou em fazer perguntas. Perguntas essas que levavam as pessoas à sua reflexão, ao conhecimento da sua ignorância e à necessidade de desenvolver o pensamento para adquirir o conhecimento. Sócrates deixava as pessoas embaraçadas diante de suas perguntas. As pessoas respondiam a Sócrates, mas dentro de uma superficialidade. Sócrates continuava a questionar, levando as pessoas a entenderem que os seus conhecimentos eram rasos sobre determinados assuntos.
Por isso, a maiêutica era uma técnica de pergunta sobre outra pergunta, levando um maior aprofundamento sobre algo. Nesse caso, Sócrates provocou uma revolução ali naquela região de Atenas, no qual os jovens ficaram inspirados por esse homem e desenvolveram reflexões quebrando muito aquilo que era o senso comum da época. Questões sobre a ética, a moral e a política fizeram parte do pensamento desse importante filósofo do período clássico. O fato de Sócrates ter despertado nos jovens o pensamento e a reflexão gerou um certo desconforto para as autoridades atenienses. Nesse caso, eles condenaram Sócrates, sendo que Sócrates foi obrigado a beber veneno para poder, assim, dar fim à sua vida. Sócrates poderia ter se livrado dessa condenação se ele voltasse atrás e desconsiderasse aquilo que ele havia afirmado. Entretanto, Sócrates prefere a morte do que voltar atrás, porque ele tinha certeza que era importante prevalecer naquilo que era a verdade e não simplesmente satisfazer a sua necessidade momentânea. Até porque Sócrates não tinha medo da morte, ele entendia que existia uma vida após morte e ele preferia se contentar em permanecer naquilo que ele entendia como verdade. É isso aí, terminamos a nossa aula de hoje falando sobre Sócrates. Espero que vocês tenham curtido esse conhecimento e aguardo vocês para a nossa próxima videoaula. Até mais!